Oi, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre polinômios. Introduziremos aqui o conceito usando o cálculo de área e volume dessas figuras ilustradas aí. Primeiro, a figura 1, a gente calcula a área como sendo a base vezes a altura. Então, isso aí vai ficar x vezes x mais 3, resultado dá x ao quadrado, mais 3x. Calculando a área da figura 2, a gente tem 6 faces e cada face tem área x ao quadrado, né? Então a área vai ser 6x ao quadrado. O volume vai ser x ao cubo, que é o lado ao cubo. E, por último, a gente tem aí um cubo de lado x mais 2, então aqui a área vai ser 6 vezes x mais 2 ao quadrado. E o volume vai ser x mais 2 ao cubo. Todas essas expressões que representam a área e volume dessas figuras são polinômios. Então vamos definir aqui de forma mais concreta o que significa um polinômio. Então, um polinômio é expressão polinomial, ou expressão polinomial, tem esses dois nomes. Na verdade, o x é toda expressão dessa forma. É uma combinação aqui de somas de múltiplos de potências de x. Então, a forma mais geral é essa daqui. Os AN vão ser os coeficientes do polinômio. N é um número, é sempre um inteiro positivo, pode ser nulo também. O maior expoente aqui do x vai ser com coeficiente não nulo, no caso, né? É o grau da expressão do polinômio. Então, temos aqui alguns exemplos. Aqui temos 4x mais 6, isso aqui é um polinômio. Observe que a potência maior aqui é 1, então é um polinômio de grau 1. Esse segundo aqui é um polinômio de grau 2, né? Já que a potência aqui a maior potência é o 2. Aqui x ao cubo é um polinômio de grau 3, já que a potência maior é o número 3. Esse próximo aqui é um polinômio de grau 2. E temos aqui alguns exemplos de expressões que não são polinômios. Por exemplo, polinômios, potência aqui com expoente negativo, isso não pode ser polinômio, tem que ser maior ou igual que zero, então negativo não é. Outro exemplo aqui, em que isso daqui lembra que é x a menos 2, então expoente negativo também. Aqui temos expoente fracionário, que também não configura polinômio. Aqui com raiz são expoentes fracionários também, né, que é a mesma coisa aqui que x elevado a 1/3. Então, para ser polinômio, as potências em x têm de ser números inteiros positivos ou zero. Uma função polinomial é uma função que é definida por polinômios. Então, temos aqui alguns exemplos. f de x igual a 2x mais 1, como 2x é igual a 2x mais 1 é um polinômio, então f de x é uma função polinomial. E o grau vai respeitar o grau do polinômio. Então, a gente diz que essa função é uma função polinomial de grau 1, porque aqui o polinômio tem grau 1. Aqui essa segunda tem uma função polinomial de grau 2. Essa terceira é uma função polinomial de grau 3. Essa quarta aqui, função polinomial de grau 4. Aquele x é uma função polinomial de grau 0, porque aqui a gente omite, mas é como se tivesse um x elevado a 0. Então, 0 seria a potência que acompanha o coeficiente que está no maior grau, que é o 0 no caso. Aqui temos o conceito de polinômio identicamente nulo. Um polinômio ele é identicamente nulo se todos os seus coeficientes são nulos. Então, temos aqui um polinômio. Ele é nulo somente se cada um dos seus coeficientes são 0. E, neste caso, não é possível definir o grau do polinômio nulo, porque não existe um coeficiente não nulo para a gente analisar o maior grau. Aqui, com esse exemplo aqui, temos um polinômio, e esse m aí é um número real. Eu quero fazer uma discussão sobre o grau de p de x. Tá. O grau de p de x ele pode ser 3
ou 2, ou até 1, dependendo aqui do valor do m. Por exemplo, se m ao quadrado menos 1 for igual a 0, ou seja, se m, na verdade, se m for mais ou menos 1, né, resolvendo isso aí, se m for mais ou menos 1, a gente vai dividir aqui em dois casos. Quando m for igual a 1, esse primeiro termo aí vai dar 0, né? E o polinômio vai ficar 2x ao quadrado menos x mais 4. Isso aqui é grau 2. Se m for igual a menos 1, então o polinômio vai ficar como? Vai ficar só menos x mais 4. Menos x mais 4, no caso fica grau 1. Se m for diferente de 1, então na verdade diferente de mais ou menos 1, então vai ser grau 3, né? Já que o coeficiente do x ao cubo não vai se anular, já que só se anula no 1 e no menos 1. Então, temos aí todas as configurações possíveis, né? Quando m é igual a 1, quando é igual a menos 1 e quando é diferente desses dois valores. Então, o polinômio assume grau 1, grau 2 ou grau 3. Aqui um outro exemplo. Quero calcular os valores de a, b e c para os quais esse polinômio aqui ele seja nulo. O polinômio ele é nulo somente se os seus coeficientes são iguais a 0, né? Então, para ser nulo, a mais b tem que ser igual a 0. A menos b menos 4 tem que ser igual a 0. E b mais 2c menos 6 tem que ser igual a 0. Somando aqui essas duas primeiras equações, a gente vai ficar com 2a igual a 4, né? Já que o b vai se anular com o menos b. Então, isso aí vai ficar com a igual a 2. Substituindo em uma das duas equações, na primeira, por exemplo, a gente vê que o b tem que ser menos 2. E substituindo aqui o valor do b na terceira, fica menos 2 mais 2c menos 6 igual a 0. Então, aqui a gente tira que o c tem que ser número 4. Então, tá aí calculados os valores de a, b e c para que esse polinômio seja nulo. Aqui falaremos do valor numérico de um polinômio. O valor numérico é nada mais do que substituir um certo valor no lugar do x na expressão do polinômio. Então, se eu pegar um valor alfa, substituir no x, o p de alfa vai ser o valor numérico do polinômio nesse número alfa. Então, por exemplo, aqui temos p de x dada por essa expressão. Eu quero o valor numérico do p de x, do p, no caso, para x igual a 4. Então, eu vou calcular o p de 4, que é 2 vezes 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, mais 5. Isso aí vai dar 2 vezes 16, menos 12, mais 5. Resolvendo aqui, fica 25. Aqui esse segundo, ele quer o p de 3. Então, vai ser 4 vezes 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, menos 10. Resolvendo isso aqui, a gente fica com 4 vezes 3 ao cubo, fica 3 vezes 3 ao cubo, né? Mais 5 vezes 3, menos 10. Resolvendo aqui, vai ficar 81 mais 15, menos 10. Isso aqui dá 86. Aqui, p de x, p de raiz de 2 vai ficar 3 vezes raiz de 2 ao quadrado, menos 7. Isso aqui vai ficar 3 vezes 2 menos 7, dá menos 1. Então, uma observação importante aqui, se a gente calculou o p de 1, o valor disso vai ser a soma dos coeficientes do
do P, já que se a gente pega aqui o P de x, como sendo essa expressão, e substituir 1 no valor do x, o x vai sumir e vai ficar só as somas dos AN, que são exatamente os coeficientes do polinômio. E se α é igual a zero, o P de zero vai ser o termo independente, já que quando a gente substitui o zero no lugar do x, todos esses termos vão se cortar, vão se anular, né, já que são zero, e vai sobrar só o termo que não depende do x, o termo independente. Então são duas informações importantes. Quando a gente substituir no α igual a 1, o P de α vai ser a soma dos coeficientes, e quando substituir α igual a zero, o P de α vai ser exatamente o termo independente. Aqui ele pede para resolver o valor dessa expressão aqui, P de 2 menos o P de menos 1. Então eu vou calcular aqui o P de 2, vai ser 2 vezes 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, mais 2, mais 5. Então aqui vai dar 16 menos 4, mais 7. Isso aqui vai dar 19. O P de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 5. Então isso aqui vai ser menos 2, aqui menos 1, mais 5. Então isso vai dar 1. Então o valor de P de 2 menos o P de menos 1 vai ser 19 menos 1, que dá 18. Nesse outro exemplo, ele quer calcular a soma dos coeficientes. Então, a soma dos coeficientes, como eu acabei de falar, vai ser o P de 1, né? Então, vou calcular aqui o P de 1, vai ser 1 ao quadrado, mais 2, tudo isso ao quadrado, 1 ao cubo, menos 2, tudo isso à quinta potência. Então, isso aqui vai dar 3 ao quadrado, menos 1 à quinta. Então, vai dar menos 9. Observe que aqui a gente calculou a soma dos coeficientes sem ao menos expandir aqui o valor do polinômio, né? Resolver essas potências aí. Então, o P de 1, essa técnica aí de você calcular o P de 1 para saber a soma dos coeficientes é muito útil. E aqui ele pede para calcular o termo independente. Novamente, é muito fácil. É só você calcular o P de 0. Então, o P de 0 aqui vai ser 0 ao quadrado, mais 2, tudo isso ao quadrado, vezes 0 ao cubo, menos 2, tudo isso à quinta potência. Então, o resultado aqui vai ser 2 ao quadrado, vezes menos 2 à quinta. Então, vai ser 4 vezes menos 32. Isso aqui vai dar 128. Menos 128. Nesse outro exemplo, temos aqui que P de x é de segundo grau, P de 2 é igual a 0, P de menos 1 é igual a 12 e P de 0 é igual a 6. Então, escreva o polinômio e determine P de 5. Tá, a gente sabe que P de x é de grau 2, né? Então, P de x vai ser da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Ele deu que P de 0 é igual a 6. Mas P de 0 é exatamente o termo independente, né? Que é o C aqui. Então, C é igual a 6. Já achamos aí um valor do C. Então, a gente vai usar agora as outras informações, que é o P de 2 ser igual a 0. Então, vai substituir aqui P de 2. Vai ser quem? Vai ser A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais o C, que é 6, né? E esse o P de 2 tem que ser igual a 0, como ele deu na questão. Calculando também o P de menos 1, P de menos 1 vai ser A vezes menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais C, que é 6. Tudo isso vai ser igual a 12. Então, reorganizando aqui esse sistema, a gente vai ter aqui 4A mais 2B igual a menos 6 e A menos B igual a 6. Podemos aqui dividir a primeira equação por 2, né? Então vai ficar 2A mais B igual a menos 3 e A menos B igual a 6. Soma essas duas equações fica 3A
igual a 3. Então, A igual a 1. E, consequentemente, substituindo aqui nessa, por exemplo, o B vai ser menos 5. Então, temos aqui o valor do nosso polinômio, né? P de x é ax ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais bx, ou seja, menos 5x, mais c, que é o 6, mais 6. Então, ele pede na questão para escrever o P de 5. Então, P de 5 vai ser 5 ao quadrado, menos 5 vezes 5, mais 6. Então, isso aqui vai ser 25 mais 25 dá 0, então sobra 6. P de 5 é 6. Agora falaremos aqui de igualdade de polinômios. Dois polinômios eles vão ser iguais se, ou idênticos, se somente se os seus valores numéricos eles são iguais em todo ponto. Uma outra forma de ver isso é só analisar se os coeficientes desses dois polinômios são iguais, ou seja, os coeficientes de mesmo grau. Os coeficientes do x ao quadrado, os coeficientes do x ao cubo, e assim sucessivamente, são iguais 2 a 2. Então, essa é a forma mais prática de analisar se dois polinômios são iguais ou não. Então, neste exemplo, ele deu aqui P de x igual a essa expressão e Q de x essa segunda outra expressão. Ele quer encontrar A, B, C e D para que P de x seja igual a Q de x. Então, é só igualar. O termo do x ao cubo tem que ser igual ao termo do x ao cubo. Então, A tem que ser 2, B, que é do x ao quadrado, tem que ser 5, C, que é do x, tem que ser menos 4, e o D, que é o termo independente, tem que ser 3. Então, esses são os valores de A, B, C e D para que esses dois polinômios sejam iguais. A raiz de um polinômio é um número tal que quando eu aplico o valor numérico desse polinômio nesse valor, o resultado dá 0. Então, quando isso acontece, dizemos que o alfa ele é uma raiz do polinômio. Então, vamos ver que aqui neste caso, 5 e 3 são raízes do polinômio x ao quadrado menos 7x mais 10. Você vai substituir aqui 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10. Então, isso aqui vai ficar, dá 25 menos 35 mais 10, isso aqui dá 0. Então, isso quer dizer que 5 é raiz de P de x. Agora, substituindo no 3. 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 10. Então, vai ficar 9 menos 21 mais 10. Observe que isso aqui vai dar menos 2. Então, quer dizer que o 3 não é raiz de P de x, já que o resultado de P de 3 não deu 0. Aqui, nesse segundo exemplo, temos aqui os dois candidatos, 1 e 3. Calculando 1 aqui, vamos ficar com, dá 1 menos 3 mais 2, isso aqui dá 0. Então, isso quer dizer que 1 é raiz de P de x. E esse segundo aqui, 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2. Esse aqui vai ser igual a... Esse aqui 3 ao cubo, aqui também é 3 ao cubo, né? Que é 3 vezes 3 ao quadrado. A gente soma os expoentes, fica 3 ao cubo. Então, dá 0 e sobra só o 2. Então, 3 não é raiz de P de x, já que o P de 3 não deu 0. Neste outro exemplo, temos aqui menos 3 é a raiz de P de x. Eu quero calcular o valor do A. Se menos 3 é raiz, quando eu substituir aqui o P de menos 3, é menos 3 ao cubo, menos 4 vezes menos 3 ao quadrado, menos A vezes menos 3, mais 48. Como menos 3 é raiz, isso tudo tem que dar 0. Então, resolvendo aqui, fica menos 27. Aqui, menos 4 vezes 9 é 36. Vai ficar mais aqui 3A, mais 48. Tudo isso igual a 0. Resolvendo aqui, fica 3A igual a... Aqui fica 12 igual a 15. Então, A vai ser 15 sobre 3, que dá 5. Então, esse é o valor do A. No outro exemplo aqui, temos esse valor do P de x.
admite as raízes 6 e 1. Eu quero calcular o valor de A e B. Então, tenho essas duas raízes, eu vou substituir aqui o valor do 6 e do 1. Substituir o valor do 1, a gente sabe que é só somar aqui os coeficientes, né? Que é 1 mais A mais B. Ele está dizendo que o 1 é raiz, então isso aqui tem que ser 0. O P do 6 é só substituir no 6, que é 6 ao cubo, mais 6 ao quadrado A, mais 6B. Isso aqui vai ser 0 também. Então, a gente pode dividir essa equação aqui por 6, né, para simplificar. Então, vai ficar 36, que é 6 ao quadrado, mais 6A, mais B, tudo isso igual a 0. E temos a primeira equação, a gente multiplica por menos 1. Então, vai ficar menos 1, menos A, menos B, igual a 0. E agora a gente soma essas duas equações. Fica 35 mais 5A igual a 0. Então, A vai ser igual a menos 7. Substituindo em qualquer uma das duas, a gente vê que o B tem que ser... B tem que ser 6, né? Exatamente. Então, tá aí os valores de A e B. Que ele pede na questão, só A e B, então tá finalizado aí. Agora falaremos aqui sobre operações com polinômios. Polinômios a gente pode fazer soma. Polinômios, como é que faz a soma de polinômios? A gente soma os termos que têm o mesmo grau. Então vamos lá. Primeiro que tem grau 3, só aparece aqui, né? Então repito ele. Agora os que tem grau 2, aqui e aqui. Então é 3 mais 4, fica 7. X ao quadrado. Agora os que tem grau 1. Tem aqui 2x e menos 2x. Então, corta, não vai sobrar nada. E agora os que tem grau 0, que é menos 1, menos 5, então fica menos 6. Então, é só respeitar essa ordem aqui dos graus e dá tudo certo. Agora, subtração. Eu quero calcular P de x menos Q de x. Então, a gente vai pegar o valor do P, o coeficiente do P, e diminuído por coeficiente do Q. Então, vai ficar 3 menos 5 x ao quadrado, mais, no caso aqui, é menos 4, menos o menos 3, né? X, mais 1, menos o 4. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar menos 2 x ao quadrado, aqui fica menos x, aqui menos 3. Então, esse é o valor de P de x menos Q de x. Multiplicação por um número real é só multiplicar esse valor, esse número real, por todo o número que está no polinômio. Então, repetindo aqui. Só vai fazer 7 vezes 2, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes menos 3. Fica 14x ao cubo, menos 28x ao quadrado, mais 35x, menos 21. E por fim aqui, por este momento, temos a multiplicação de polinômios, que é basicamente só usar a regra distributiva e calcular os produtos e organizar. Então, fazendo aqui, o produto desses dois polinômios fica menos 6x ao quadrado, mais 15x, mais 8x, menos 20. Organizando aqui esses dois termos no meio dá para somar, então fica menos 6x ao quadrado, mais 23x, menos 20. Aqui neste exemplo, ele tem essa igualdade, temos aqui essa igualdade, ele quer saber os valores de A e B. Então a primeira coisa que a gente faz é tirar aqui o MMC, né? O MMC desses dois termos aqui, a gente quer somar essas frações. Então, o MMC, se você colocar aqui o produto desses dois polinômios, vai ser o MMC desses dois números, porque eles são polinômios de grau 1, então você quer o MMC, basta multiplicá-los. Então, a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Então, aqui vai ficar A vezes x menos 1, mais
Aqui vai ficar b vezes x mais 2. Isso aqui tem que ser igual a 7x mais 8 sobre x ao quadrado mais x menos 2. Aqui, observe que se a gente resolve isso aqui embaixo, então a gente consegue encontrar aqui x ao quadrado mais x menos 2, que é exatamente a mesma expressão que está aqui embaixo. Então, como o denominador já é a mesma coisa, então basta a gente igualar os denominadores. Fica a vezes x menos 1 mais b vezes x mais 1, x mais 2, igual a 7x mais 8. Então, organizando aqui, vai ficar a mais b vezes x. Aqui eu estou pulando um passo, deixa eu fazer mais detalhado. Vai ficar ax menos a mais bx mais 2b, igual a 7x mais 8. Então, aqui a gente vai ficar com a mais b multiplicando x menos a mais 2b igual a 7x mais 8. Agora é só igualar os coeficientes, né? Então, a mais b, que é o coeficiente do x, tem que ser igual ao coeficiente do x, que é 7. E menos a mais 2b, que é o termo independente, tem que ser igual ao termo independente, que é 8. Somando aqui essas duas equações, a gente vai cortar o a, vai ficar 3b igual a 15. Então, o b tem que ser igual a 5. Substituindo em uma das duas, a gente vê que o a tem que ser igual a 2. Então, tá aí os valores de a e b. Aqui temos um exemplo. Você tem aqui os polinomios p, q e r. Eles têm graus 3, 5 e 1. Ou seja, escrevendo aqui a fórmula geral do p, p tem grau 3. Então, é a com 1x. Opa. A1. Deixa eu colocar 3x ao cubo mais a2x ao quadrado mais a1x mais a0. Esse é o px. O q de x tem grau 5, então é um b5 x5 mais b4 x4 mais mais bx b1x mais b0. E o r de x tem grau 1, então vai ser um c1x mais c0. Tá. Então eu quero saber o valor de... No item A eu quero o P mais Q. Então eu vou somar aqui o valor de P e Q. Então, como não temos o termo de grau 5 e grau 4 no P, então vamos ficar aqui com B5x5 mais B4 x4, mais agora no termo de grau 3 eu vou ter tanto o A3 mais e o B3, x3 mais aí no 2 também, A2, B2 mais o A1, B1 x mais A0, B0. Então, o grau aqui é igual a 5. Então, quando a gente soma um polinômio de grau 3 com um polinômio de grau 5, dá um polinômio de grau 5. Respeita o grau do polinômio de grau maior. Agora, fazendo o produto de P por Q, para a gente saber o grau dele, basta saber o grau da maior potência possível, né? E a maior potência possível é fazendo o produto do maior grau de cada um deles. Então, você pegar aqui o A3, B5, x a quinta vezes x a 3, vai ficar o A3, B5, x elevado a 8. Então, o grau do produto é 3 mais 5, que dá 8, né? Então, você soma os graus para saber o grau de um produto. E no item C, a gente tem aqui o P vezes R, né? Então, P vezes R o P tem grau 3 e o R tem grau 1. Então, P vezes R tem grau 3, né? Que é 3 vezes 1. Ou porque 3 mais 1, que tem grau 4 no caso. Menos o Q de X, o Q, né? Mas o Q tem grau 5. Então, a gente vai manter esse grau 5, porque ele não se anula por nenhum termo do polinômio de grau 4, que é o produto. Então, se você olhar, o P vezes o R
menos o Q tem grau 5 também. Isso finaliza essa aula. A gente continua falando sobre divisões de polinômios na próxima aula.